Olá, turma! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre funções, como criar nossas próprias funções dentro do PHP. O PHP possui mais de 1000 funções internas, funções para trabalhar com datas, para trabalhar com strings, com formatações, funções de acesso a dados, entre tantas outras. Mas nós podemos também criar nossas próprias funções e utilizá-las em qualquer momento do nosso código. Tá? Então, eu vou fazer um exemplo para vocês, onde a gente vai ver como criar funções em arquivos separados. Eu vou criar um arquivo PHP somente para colocar as funções ali dentro, e depois eu vou mostrar para vocês como é que eu posso fazer a chamada dessas funções que estão criadas. Então, nós vamos ver, além da criação de funções comuns, vamos ver também como passar argumentos para essas funções. O exemplo que eu vou estar trabalhando com vocês, ele está disponível junto com um vídeo explicativo sobre esse conteúdo. Então, no exemplo, nós temos aqui um programa onde eu tenho um dado valor em metros. Tá? Então, o sujeito informou, por exemplo, 2 metros. Quando eu clicar no botão exibir o valor em centímetro, eu vou mostrar esse valor em centímetro, no caso, 200 centímetros. Então, é uma função simples para demonstrar para vocês como é que nós podemos criar isso aqui. Tá? Então, vamos para o NetBeans. No NetBeans eu tenho uma página chamada questão 1. Essa página questão 1, ela contém apenas o código HTML, tá? Então não tem função nenhuma em PHP. Eu tenho aqui uma caixa de texto, um input type text, com o name txt valor, que é para o usuário informar uma entrada de dados em metros. Então a ideia é o quê? Que quando ele clicar no botão submit, que é esse botão exibir o valor em centímetros, os dados dessa página, ou seja, essa única txt chamada txt valor, vai ser enviado para uma outra página chamada questão 1 resolução.php. Então vai vir para essa página questão 1 resolução. Só que aqui eu não vou escrever código PHP nenhum nessa página. Eu vou criar o código PHP em um arquivo separado e incluir aqui dentro desse formulário esse código em PHP. Então vamos clicar aqui com o botão direito em cima do nosso projeto, novo. Eu vou escolher a opção arquivo PHP e vou chamar de funções. E é importante que você escolha arquivo PHP e não página web PHP, porque se você escolher página web PHP, vai vir toda a estrutura do HTML, head, body. Nesse caso eu quero uma página limpa só para escrever códigos em PHP. Então, funções. Então já vem aqui a marcação inicial do PHP e vamos escrever a nossa função. As funções em PHP, nós começamos criando funções utilizando a cláusula function. Então, function, o nome da função, eu vou chamar de convert para centímetros. Abro e fecho parêntese. E as chaves marcando o início e o final desse bloco de execução para essa função. Tá? Aqui dentro, pessoal, eu posso colocar os parâmetros, as minhas variáveis. Então, eu posso colocar, por exemplo, uma variável chamada metro. Uma função em PHP pode ser com retorno ou sem retorno. Caso exista um retorno, nós podemos colocar aqui return, por exemplo, um valor, return 90. Nesse caso, após a execução dessa função por inteiro, no final ele iria retornar esse valor 90. Mas esse retorno poderia ser uma variável, esse retorno poderia ser um texto, pode ser qualquer dado. E não tem problema, eu não preciso identificar mais nada, basta apenas colocar o return. Se eu não colocar o return, a função sem retorno de valor. Então, eu tenho uma função que recebe aqui metros. Eu vou criar uma variável chamada cm de centímetros. A variável de centímetros vai ser o valor em metro multiplicado por 100. Tá? Ou eu posso vir aqui e colocar um return centímetros. Ou eu já posso, aqui dentro, colocar um echo e informar aquele valor. Né? Então, o valor em centímetros é de... Vou juntar esse valor com o valor que está na variável centímetros. Finalizar aqui agora. H1. Ou nós já especificamos dentro dessa função converte para centímetros como vai ser apresentado esses dados. Ou eu posso colocar um return, retornar os centímetros e lá no arquivo PHP contém HTML é o formato quando isso vai ser apresentado. Eu vou mostrar das duas formas. Então, primeiramente, desse jeito aqui, exibindo o valor da mensagem, o resultado final, dentro da própria função. Então, a função está pronta. Nós vamos voltar aqui para a questão 1, resolução.
PHP. Vou abrir aqui um código em PHP para que nós possamos capturar o valor vindo da tela anterior. Então, eu vou criar uma variável chamada metro. Metro vai receber post txt valor, ou seja, eu estou capturando para a variável metro o valor digitado na caixa de texto txt valor. Então, o usuário digitou lá 2 metros, 10 metros, 5 metros. Esse valor vai ser armazenado aqui em metro. Como eu quero utilizar as funções que estão disponíveis no arquivo funções.php, nós precisamos fazer um include. Include, e aí eu posso colocar funções.php. Significa dizer que a partir de agora, tudo que estiver dentro de funções.php pode ser usado dentro dessa página, questão 1, resolução.php. Então, feito isso, nós podemos chamar aqui a função. Eu vou chamar a função converte. Observe que o próprio NetBeans reconhece a função, converte para centímetros. Eu vou colocar aqui dentro agora a variável metro. Ponto e vírgula. Então, observe que não tenho nenhum cálculo dentro de questão 1, resolução. Todo o cálculo foi feito aqui dentro de funções. Então, com isso, eu consigo organizar melhor meu código, separando aqui o que é apresentação de dados e o que é cálculo. Vamos ver o funcionamento. Então, digite um valor, 3, valor em centímetros, o valor em centímetros é 300. Então, como eu falei, eu coloquei a resposta, ou seja, a visualização dos dados dentro do arquivo funções. Uma outra forma isso aqui não acontecer aqui dentro, eu posso fazer um return e vou retornar aqui o centímetro. Então, não tem nenhum HTML, só o cálculo matemático para fazer essa conversão. Então, na questão 1, resolução, nós podemos voltar para cá. Eu posso criar uma variável aqui chamada centímetros. Centímetros recebe o que está dentro da função converte para centímetros, ou seja, o retorno dessa função converte para centímetros. Então, agora eu tenho aqui uma variável centímetros e eu posso exibir os dados. Vocês vão ver que o resultado é o mesmo. O valor em centímetros é 300. Então, seja com return ou sem return, nós só precisamos informar que se trata de uma function e o nome dessa função seguido dos argumentos, que é opcional. Pode ou não ter argumentos. Então, esse é o vídeo de hoje, onde eu demonstro para vocês como criar nossas próprias funções em PHP. A minha recomendação é que essas funções fiquem criadas em arquivos separados, para que você possa isolar o que é a apresentação de dados e o que é o cálculo, o processamento feito dentro das funções PHP. Chegamos ao final, até o próximo vídeo.